E vou então começar aqui a comunicação. Será em torno da recuperação de rapinas noturnas em Portugal. São poucas espécies, como vocês todos já sabem. Eu não irei perder aqui muito tempo a identificá-las, porque vocês já a conhecem, mas só aqui aproveitando esta capa de apresentação, que foi criada no âmbito de um projeto que eu falarei depois também, que é o STRI, um site sobre aves de rapina noturnas de Portugal, e que basicamente serve para divulgar a coruja do mato, o mocho de orelhas, a coruja das torres, o bufo real, a coruja do naval, o bufo pequeno ou o mocho galego. Ou seja, as 7 espécies de aves de rapina noturnas que temos em Portugal e que entram nos centros de recuperação por diferentes razões, e é isso que eu vou usar como base da minha apresentação. Basicamente, queria também divulgar alguns dos recursos que temos à disposição a partir do Servas. Recentemente criamos um novo website que podem consultar, www.servas.pt, e onde tem a informação básica sobre o que fazer quando encontram um animal ferido. E depois, obviamente, que está estruturado no site também um pouco da informação relacionada com o nosso trabalho. Se quiserem também conhecer um pouco mais o trabalho do Servas e a forma como ele é concretizado, podem consultar os nossos espaços no Facebook e no Instagram. Temos lá também compilação atualizada sobre as atividades que vamos desenvolvendo. Sei que muitas das pessoas que estão a participar já nos conhecem, mas há outras que não, por isso aproveito a oportunidade também para divulgar um pouco o centro, que é gerido pela Associação Aldeia. Também fica aqui o convite para se associarem, para participarem nas atividades. Se forem ao início da página, que é www.aldeia.org, vão ter aqui na parte central, clicando aqui onde diz atividades, o plano anual de atividades já para 2025 e, portanto, fica aqui essa nota de que podem ir acompanhando um pouco também do trabalho da associação, que não é apenas à volta de centros de recuperação de fauna, é mais amplo, embora grande parte da sua atividade seja feita a partir de Gouveia, onde está o Servas e uma equipa de trabalho associada a esse centro, e depois também outra equipa em Olhão, a partir do Parque Natural da Ria Formosa, no âmbito da gestão do RIAS, que é o outro centro de recuperação gerido pela Associação Aldeia. Aproveito também para divulgar o STRI, Rapinas Noturnas de Portugal, que é um site que criamos já há alguns anos, foi em 2012 que ele foi inaugurado, e foi criado essencialmente a partir do esforço do Artur Vaz Oliveira, um fotógrafo de natureza com uma paixão especial em torno das rapinas noturnas, e depois ele foi agregando à sua volta vários investigadores, colaboradores, que foram alimentando este site e que atualmente eu creio que tem uma abordagem bastante científica, sem descurar a parte pedagógica, a parte de educação ambiental. Há uma secção infantil, também proponho que consultem se tiverem crianças ou se trabalharem com crianças, porque é mesmo para isso que está lá essa componente mais divertida e mais lúdica do site. E depois também há uma forte componente fotográfica. Resultaram até desse site várias exposições itinerantes, que foram circulando por municípios, universidades e também, dada a relação que os centros geridos pela aldeia têm com a ANA, Aeroportos de Portugal, que é o nosso principal financiador, esta exposição de aves de rapina noturnas de Portugal também tem circulado pelos aeroportos, tanto do continente como das ilhas, e isso tem permitido também divulgar as aves de rapina noturnas para portugueses e para estrangeiros que vão passando nos aeroportos, e isso acaba por ser também uma função da fotografia associada a estas espécies. Mas, obviamente, que o site não é só fotográfico, há também uma compilação bastante densa, eu diria até, de informação científica relacionada com a anatomia, com a fisiologia, também com aspectos médicos, aspectos relacionados com a recuperação, e tudo isso está na secção de artigos do site que eu vos convido a ler. Há bastantes diagramas, bastantes desenhos ilustrativos que podem permitir conhecer um pouco melhor o mundo das rapinas noturnas. Portanto, fica essa divulgação. Já agora, como complemento, dada a colaboração também que tanto o Servas como o RIAS têm com o meio académico, há alguns artigos que têm sido elaborados como resultado também, por exemplo, da cedência de material biológico a partir dos centros de recuperação, e há um que é bastante completo, que estou aqui a divulgar, que é do Museu de Zoologia dos Países Baixos, que é este artigo especial sobre rapinas noturnas, que é em inglês, mas é bastante completo e que podem consultar neste link, e que resultou também da cedência que tanto o Servas como o Rias
têm feito já há muitos anos de cadáveres que depois são estudados e integrados em vários tipos de trabalhos científicos a partir dos Países Baixos e que depois resultam num trabalho como este que estou aqui a divulgar. Mas vamos ao que interessa, que é falar sobre a recuperação de rapinas noturnas. Chegam-nos bastantes mochos e corujas e bufos às mãos, e nós temos que realmente dar resposta a esse tipo de situações, sempre tentando também estudar cada indivíduo, não passar só a mensagem de que só fazemos recuperação. Nós tentamos também, a partir dos centros de recuperação, conhecer melhor as espécies e usar essa informação também para conservação. E essa é uma função importante dos centros de recuperação. Portanto, não estamos só a recuperar indivíduos, estamos a tentar também que eles sejam sentinelas das suas espécies e que possam permitir reunir informação útil do ponto de vista da gestão e da conservação das populações. Mas para a população geral é muito importante que passe uma mensagem simples sobre o que fazer quando se encontra um animal ferido desta ou de outras espécies, mas hoje vamos focar nas rapinas noturnas. E, portanto, não quer demais insistir que o contacto central para estas situações é a GNR, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, contactável pelo SOS Ambiente ou diretamente contactando os postos da GNR de cada localidade. Depois, obviamente, que em cada região pode haver também a intervenção da PSP, pode haver a intervenção dos vigilantes da natureza, mas como mensagem geral, tentamos sempre que passe pelo menos um número de contacto simples, que é o SOS Ambiente, e que resolve grande parte das situações. Ainda que haja, obviamente, algumas falhas e tem havido sempre algumas situações que até são depois comentadas nas redes sociais e que demonstram que nem sempre o sistema de recolha e de encaminhamento está totalmente oleado e há, obviamente, regiões do país em que há ainda situações para resolver, mas desde 2006 até agora tem havido uma evolução ao nível do sistema de recolha que também se tem baseado numa maior formação dos agentes da autoridade. Embora aqui estas imagens revelem que ainda há algum trabalho por fazer. Às vezes passam algumas imagens de divulgação da recolha e do encaminhamento de animais selvagens que é feito pela GNR ou pela PSP, que não são propriamente as ideais. Nós próprios insistimos bastante com os agentes quando vêm entregar animais para que tenham bastante cuidado com a forma como comunicam, com a forma como colocam imagens nas redes sociais, porque um pequeno erro na manipulação de um animal, um pequeno erro na mensagem passada, ou até às vezes na identificação da espécie, é algo que por um lado não fica bem e por outro lado induz às vezes a erros por parte da população. Portanto, estão aqui algumas imagens que, em alguns casos, até denotam pouco conhecimento, de alguma forma, ou até pouco treino na manipulação e no contacto com estas espécies. E isso também é um trabalho que os centros de recuperação têm feito, que é dar ações de formação às autoridades para tentar reduzir os erros que ainda acontecem. E há erros como, por exemplo, a escolha de uma caixa onde se colocam estes animais. Pode parecer algo básico, mas começa aqui uma série de problemas que se podem ir agravando e tornando um caso que até seria simples, num caso que pode ser mais complicado de resolver. Caixas que, por exemplo, não têm perfurações para a entrada do ar, isto num dia de verão quente pode ser grave. Esta imagem que temos em cima de um mocho galego juvenil numa caixa que até é baixa para o tamanho do animal e não tem buracos, pode ser realmente o problema. Em baixo temos dois bufos pequenos entregues numa caixa de bolos, ou seja, às vezes o tipo de utensílio usado, o tipo de caixa não é o adequado. Outras vezes são hum, intervenções desnecessárias que as pessoas fazem, é muito mais fácil e rápido pegar simplesmente numa caixa de cartão, fazer alguns buracos para a entrada do ar e colocar lá uma folha de jornal simples e pôr lá o animal e já está resolvido. Não é preciso estar a cortar tiras de jornal, como nesta imagem aqui, e depois a pôr o animal numa gaiola com demasiada visibilidade para o exterior e um animal mais nervoso pode até magoar-se atirando-se para lá, ou quando estão já debilitados em stress, podem também sofrer mais estímulos devido à excessiva entrada de luz. Portanto, resumindo, basta colocar o animal, o mocho ou uma coruja, dentro de uma caixa de cartão de tamanho adequado, com uns buracos para a entrada do ar e não fazer muito mais. Não queremos que se dê comida, não queremos que se dê água, não estar a tirar fotografias para pôr nas redes sociais, não fazer festinhas. É algo que o senso comum deveria, ao fim e ao cabo, resolver, mas muitas vezes há problemas que vão surgindo. Dou até aqui uma imagem de algo que realmente pode ser perigoso para a sobrevivência do animal,
que é, por exemplo, imobilizar o animal com uma fita adesiva, como acontece nesta imagem que está aqui, e isso é algo que pode impedir que o animal respire adequadamente. Depois há outras situações que podem até envolver segurança das próprias pessoas. Esta coruja que está aqui vai a viajar num carro pousada no banco do acompanhante. E, portanto, é uma situação perigosa para todos e até para a pessoa que vai a conduzir o carro. Ela aparentemente está debilitada, provavelmente após uma queda ou um trauma, embora seja um animal juvenil, está num estado que nota que possa ter algum problema neurológico associado, mas de repente pode espevitar e pode começar a esvoaçar dentro de um carro. Portanto, isto são situações que podem acarretar até alguns perigos. Ou então a forma como alguém manipula ou pega num destes animais, não sendo uma pessoa treinada nestes processos, pode correr riscos e pode-se magoar, pelo menos umas arranhadelas na mão, é possível que passe a ter, se não manipular o animal adequadamente. Portanto, além da questão da caixa, sugerimos sempre às pessoas que usem uma toalha, uma peça de roupa para imobilizar e tapar o animal e depois colocá-lo na caixa e fica o problema já resolvido. Não estarem a manipular o animal de forma desprotegida, como nesta imagem. Pronto, isto é o básico que todos os centros de recuperação da rede tentam passar como mensagem geral. Existe uma rede suficientemente ampla e relativamente bem distribuída no nosso país para resolver a maior parte das situações de animais selvagens que são recolhidos. Em termos de aves, ainda que não haja uma quantificação anual estruturada através de um relatório único que deveria ser feito pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, a estimativa que temos é de que pelo menos 10 mil aves são recolhidas em Portugal, no âmbito da Rede Nacional de Centros de Recuperação para a Fauna. Não é um número muito elevado. Há centros em Espanha, como por exemplo em Torreferrussa, na Catalunha, em que um só centro, num ano, recebe 17 mil animais. Portanto, 10 mil para um só país, neste caso Portugal, não é um número excessivo. Portanto, não há uma carga de trabalho excessiva para a rede nacional. Há é depois centros que recebem muito mais animais que outros. Por exemplo, no caso do Servas, nós recebemos apenas 500 a 700 animais por ano, enquanto que no Rias, no Algarve, os nossos colegas recebem, em alguns anos, cerca de 3 mil animais. Isto depois tem a ver também com a casuística, se recebem mais aves aquáticas ou menos, como por exemplo as gaivotas, isto vai variando um bocadinho de região para região, e zonas mais humanizadas, mais próximas da costa, têm também maior número de ingressos. Depois, também, obviamente, que incluir aqui na questão da rede as ilhas, porque já existem centros de recuperação nas ilhas e, por exemplo, no que toca a rapinas noturnas, é possível ingressarem rapinas noturnas tanto na Madeira como nos Açores, nos vários centros de recuperação que já existem. Portanto, a rede existe, há um suficiente número de centros de recuperação, há também muitos técnicos a trabalhar nesta área, portanto, não há razão nenhuma para os animais não chegarem rapidamente aos centros de recuperação. É lá que têm que ser recuperados. Sejam rapinas noturnas ou sejam outras espécies selvagens, é para um centro de recuperação que os animais devem ser encaminhados rapidamente. O número de ingressos nos centros vai aumentando tendencialmente ao longo dos anos. Isto, em princípio, resulta também de maior divulgação da rede de centros. Há depois anos em que há picos de ingressos e, curiosamente, anos que são bons para ingressos de rapinas noturnas, e bons ponho entre aspas, porque entrarem muitas aves nos centros de recuperação não é bom sinal, seguramente. No caso das aves de rapina noturnas, podem ter a ver também com anos que foram bons para a reprodução das espécies. E, portanto, aí esse número elevado de ingressos, por exemplo, de mochos galegos, ou de corujas das torres, ou de corujas do mato, principalmente crias, muitas vezes faz disparar também o número de ingressos geral dos centros de recuperação e, portanto, nota-se aqui alguma coincidência dos picos de alguns anos com anos de maior número de ingressos gerais no centro de recuperação, neste caso do Servas, em Gouveia. E, portanto, há aqui alguns indicadores que nós vamos usando a partir dos ingressos, que depois vamos tentando também interpretar. Um indicador que também pode ser interessante é a relação que há entre as tendências dos ingressos nos centros com as tendências populacionais das espécies na natureza. E aí nem sempre há uma coincidência total. Podemos ver neste gráfico que a tendência de ingressos de mocho galego é aparentemente crescente, embora aqui com alguns picos em alguns anos, e a tendência populacional da espécie é claramente de declínio.
sendo uma ave agrícola, e todas as aves agrícolas estão a sofrer bastante declínio. Isto é, infelizmente, um cenário que cada vez se vai intensificando mais. Se usarmos a Coruja das Torres, aí já conseguimos ver também que mesmo ao nível dos ingressos nos centros de recuperação, ainda que com alguns anos que contrariam um bocadinho essa tendência, parece que nos últimos anos está a haver menos ingressos de Coruja das Torres. E isto bate certo, ou bate mais certo, com o gráfico da espécie, coisa que no mocho galego não parece bater tanto. Portanto, tentamos que também sejam úteis para a monitorização das espécies os dados dos animais que entram nos centros de recuperação. E, por exemplo, os gráficos da direita são elaborados pelo Grupo de Trabalho de Aves Noturnas, da SPEA, da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, e eles recorrem também aos dados de ingressos dos animais nos centros de recuperação. Além dos censos dirigidos, que são feitos maioritariamente por voluntários, há depois também uma utilização dos dados dos centros de recuperação, tendo em conta, muitas vezes, a dificuldade em cobrir todo o território, e já que existem estes centros e já que recebem muitos animais, é uma forma de cobrir melhor também o território em termos de informação sobre a ocorrência e a distribuição das espécies. Em termos de causas de entrada no centro, à cabeça está claramente a queda do ninho. É uma das causas de ingresso que nos dá mais trabalho na generalidade dos animais que recebemos e no caso das rapinas noturnas, em particular, isto nota-se de forma muito evidente. Não é diferente do que se verifica noutros países e noutros centros de recuperação. Pus aqui alguns artigos e ao longo da palestra irei colocando também algumas referências para quem tiver um interesse maior nesta temática, fazer depois algum trabalho de casa e poder dar continuidade a esta palestra em casa. E podem ver depois, por exemplo, que no caso dos ingressos de mocho galego em centros de recuperação espanhóis, é também normal haver um maior número de ingressos devido à queda de ninho. Já, por exemplo, neste artigo que se refere a bufo pequeno, em Itália, já as situações traumáticas superam as situações de queda de ninho. Portanto, vai havendo algumas variações de espécie para espécie, mas em geral essa é a causa que leva a mais entradas nos centros. Depois temos o atropelamento, e também o trauma, com uma grande diferença, obviamente, em termos de número, mas são semelhantes em termos de lesões que causam. Muitas vezes lesões como fraturas, lesões oculares, lesões neurológicas, estão muitas vezes semelhantes às apresentações destas duas causas de ingresso. Depois animais debilitados, colisões com estruturas. Eu irei depois, ao longo da palestra, dar mais importância a algumas do que a outras, mas tentei referir praticamente todas durante esta comunicação, ilustrado com algumas imagens. No caso das quedas do ninho, um ponto importante a debater é a necessidade ou não de recolher estes animais e encaminhá-los para os centros. É sempre um processo difícil e muitas vezes somos contactados e temos que dar essa indicação às pessoas que acabaram de encontrar, por exemplo, uma coruja do mato como esta que está aqui, no meio destes pneus. Era uma oficina de pneus, um sítio mais ou menos próximo de uma floresta, mas o local exato onde o animal estava era completamente artificial. Não havia aqui nenhuma forma de simplesmente deixar o animal no campo. Coisa que é diferente quando o animal é encontrado no meio de uma área mais ou menos natural, com pouca intervenção humana. Como é o caso desta imagem que nos foi enviada por telemóvel, de uma cria de bufo pequeno, ainda não voadora, mas que já esvoaçava junto ao chão e em pequenos ramos, e este é o tipo de situação em que nós ponderamos sugerir deixar o animal no local. Portanto, não nos interessa estar a receber animais que não têm nenhum problema e que estão nas imediações do ninho e que os pais podem perfeitamente fazer o trabalho que têm que fazer, que é criá-los. E, portanto, essa decisão muitas vezes tem que ser rápida. Temos que tentar convencer a pessoa e não parecer que simplesmente não estamos a querer mais trabalho. Muitas vezes há esse risco. Mesmo as autoridades também têm que ter algum cuidado na forma como comunicam essa situação, porque se para nós é óbvio que a solução mais natural de deixar uma cria no campo é melhor, para alguém que acabou de encontrá-la e que acha que ela está ali indefesa, é uma situação impensável. E essa pessoa vai fazer todo o esforço para encaminhar o animal. Portanto, temos que gerir um pouco estas situações. Por vezes, a situação é mista, o animal está numa localização adequada, temos até pessoas que perceberam a mensagem, mas temos que à distância tomar alguma decisão. Por exemplo, aqui temos uma imagem de uma floresta que até tinha sofrido um incêndio anteriormente, mas tinha coruja do mato no local e uma cria no chão
que se ainda não viram, estou aqui agora a sinalizá-la, e é uma cria muito pequena. Ou seja, é um caso parecido com o do bufo pequeno que está aqui à esquerda, só que é uma cria muito jovem. E aqui receávamos, e receamos em situações desta idade, que o animal possa estar também muito sujeito à predação. E, portanto, já não é só a questão dos pais poderem continuar a criar o animal, é ele estar demasiado exposto e demasiado indefeso e poder ser predado por algum animal. E, portanto, nestes casos, muitas vezes preferimos recomendar à pessoa que recolha o animal e que o encaminhe. Portanto, caso a caso, muitas vezes é preciso ter aqui alguma conversa e alguma sensibilidade também para perceber como é que a pessoa do outro lado vai aceitar as nossas indicações. Quando os animais chegam aos centros de recuperação, aí já está tudo mais nas nossas mãos. Aí temos que trabalhar com a nossa filosofia, que é diferente de centro para centro, de pessoa para pessoa, técnico para técnico. Isto varia também com a experiência, varia com a sensibilidade que temos em relação a estas espécies e, pelo menos no nosso centro, nós tentamos manusear o mínimo possível estes animais, tentamos, principalmente os mais jovens, colocá-los o mais rapidamente que podemos em grupos com outros indivíduos, depois de ter sido feita uma avaliação individual de cada animal. No mínimo, a pesagem do animal deve ser feita logo à entrada, a avaliação, o exame físico, para ver se há algum tipo de lesão. A maior parte das crias que chegam após queda de ninho, mesmo após quedas de grandes alturas, não têm lesões graves, não têm fraturas, por incrível que possa parecer, e, portanto, todo o processo de recuperação pode ser relativamente rápido. E muitos destes casos nem sequer são casos clínicos. Pode ser feita uma recolha de amostras, se há um investigador que precisa de determinado tipo de material biológico, é nesta fase do ingresso que muitas vezes ele é recolhido. Alguns centros, por protocolo, fazem também recolha de material. Por exemplo, no caso das rapinas noturnas, durante muitos anos tivemos um interesse particular na questão dos hemoparasitas. Atualmente já não estamos a fazer nada tão frequente e constante nesta área, mas há, obviamente, outros centros que o fazem, e é um tema interessante porque quase sempre as aves de rapina noturnas têm bastantes cargas parasitárias ao nível de hemoparasitas. E isso permite, por um lado, monitorizar aquilo que ocorre na natureza, quando estamos a receber animais que acabam de chegar da natureza, é nesse contexto que as amostras são úteis também, é uma monitorização passiva, os animais chegam-nos às mãos, nós estamos a intervir na natureza, mas há que aproveitar também esse potencial dos animais que chegam aos centros e, obviamente, que esta é uma área de medicina da conservação que é útil e que também reforça o papel de vigilância dos centros de recuperação. Uma avaliação importante nas rapinas noturnas, no ingresso, é também a questão das lesões oculares, porque é muito frequente terem lesões oculares, dada a dimensão dos olhos, dada a posição dos olhos na cabeça. É muito frequente que animais que sofreram uma colisão, um atropelamento, um trauma, ou que ficaram presos num arame farpado, tenham também consequências oftalmológicas. E, portanto, é importante dar essa, esse enfoque no nosso exame físico à questão ocular, sempre, mas em particular nas aves de rapina noturnas, porque está descrito que elas ocorrem em grande número, que não é sempre evidente. Essa lesão pode não ser suficientemente grave para uma observação rápida ser detectada e, portanto, com o tempo vamos percebendo que esse tipo de lesão é mais frequente até do que pensávamos. Na natureza também existem e os animais podem até conseguir sobreviver e debelar a lesão ou então conseguir viver com ela, um, mesmo até em casos em que os animais passaram por algum centro de recuperação. Portanto, uma limitação de visão pode não ser sinónimo de impossibilidade de sobrevivência. Pois é preciso conhecer também algumas características mais específicas de algumas espécies e até de algumas fases do seu desenvolvimento. Por exemplo, na coruja do mato, estas aparentes cataratas que vemos aqui nestas imagens são fisiológicas. Até mais ou menos às 12 semanas, as crias têm este tipo de apresentação ocular. Não é grave, é normal e, portanto, não tem que ser tratado. Mesmo aquelas colorações mais avermelhadas, nas pálpebras e na parte do bordo do olho, é normal nesta espécie e, por vezes, poderia haver a tentação de fazer algum tipo de intervenção e seria sempre por desconhecimento daquilo que é normal em cada espécie. Portanto, essa avaliação também deve ter por base algum conhecimento da fisiologia e daquilo que é normal nas diferentes fases do desenvolvimento destas espécies. Aqui temos um conjunto de crias e é então este tipo de cenário que procuramos quando recebemos muitas, é juntá-las em pequenos grupos.
tentamos que isso seja feito logo nas fases iniciais, tentando estimar a idade dos animais, e existem tabelas, existem gráficos mais ou menos como o que estou aqui a apresentar para a coruja das torres, para o resto das espécies, para podermos ter uma ideia também da idade em que os animais estão e tentar, obviamente, condicionar a nossa atuação, a forma como expomos o animal a outros indivíduos, a forma como apresentamos o alimento, deve ter em conta a idade e a etapa de desenvolvimento de cada cria. Situações como estas são de evitar, ou seja, sermos nós a ter que alimentar animais tão jovens é algo que não devemos fazer, a não ser que seja mesmo necessário. Pode haver alguns que não estão a comer sozinhos, que não aceitam o alimento e até têm que ser forçados, mas o ideal é que isto aconteça de uma forma natural, em que são os animais que, perante o alimento que lhes é apresentado, conseguem obter e alimentar-se de forma independente. Isso, por vezes, não é rápido quando eles estão sozinhos, mas passa a ser muito mais rápido e quase imediato quando estão em pequenos grupos. E, por exemplo, mesmo os mais pequenos, e aqui estão duas crias de mocho galego em cima, à esquerda, mesmo em idades muito precoces, perante alimento que eles reconheçam como comida, e estando com fome, acabam por ter instinto de obtenção de alimento de forma independente. E então é aproveitar essa janela de oportunidade para não ter que intervir. Portanto, tentamos quase sempre deixar primeiro essa experiência acontecer e só depois, se for necessário, é que começamos nós a fazer a intervenção com aproximação do alimento ou alimentação forçada. Tentamos também dar a comida mais natural possível. A maior parte destas espécies comem ratos, portanto, temos que ter ratos para alimentar estes animais. Se possível, ratos que são apresentados ali, acabados de ser abatidos no centro e, portanto, temos produção de roedores na maior parte dos centros de recuperação para esse efeito. E o efeito de grupo é muito importante. Há sempre um animal mais desenvolvido, há sempre um animal mais evitado e mais alerta que vai mostrar aos outros aquilo que tem que ser feito e, portanto, tentar aproveitar o facto de, num determinado momento do ano, recebermos muitos animais destas espécies e, portanto, vamos juntá-los. Geralmente, pelo menos no nosso centro, juntamos só animais da mesma espécie. Não temos experiência de misturar espécies de rapinas noturnas. Não quero dizer que seja errado fazê-lo, mas nós nunca tivemos que o fazer e por isso não temos muita experiência nessa mistura de espécies. Dentro da mesma espécie, temos a experiência de misturar várias idades. Aqui nesta imagem, a maior parte dos animais que estão no poleiro são juvenis, as diferenças de coloração são normais nesta espécie, na coruja do mato, e depois temos aqui em cima dois indivíduos adultos. Nós mantemos alguns adultos irrecuperáveis nos centros de recuperação, de uma forma geral, para que sejam pais e mães adotivos de animais mais jovens. Isto funciona muito bem e, principalmente nesta espécie, temos a noção de que é algo que até pode contrariar um bocadinho o que é normal na espécie, a espécie é muito agressiva intraespecificamente, ou seja, num território de coruja do mato, outra coruja do mato não é bem aceite. Mas em contexto de centro de recuperação, normalmente eles são bastante sociais e tentamos aproveitar esse comportamento de termos adultos que perante crias e perante animais mais jovens caçam para os alimentar. E fazem isto com uma hierarquia até bem estabelecida. Isto é algo que não sabíamos há 15 anos atrás, fomos aprendendo, fomos lendo a experiência de outros centros de recuperação, fomos percebendo também como pode ser mais ou menos eficaz esta recuperação feita a partir dos centros de recuperação, e há publicações que demonstram que pode ter uma elevadíssima eficácia a recuperação de animais destas espécies. Este artigo que eu aqui apresento refere percentagens de sucesso de integração na natureza de animais que foram seguidos por radio tracking de cerca de 60%, o que são percentagens bastante elevadas e não muito distantes da sobrevivência normal dos juvenis dessa espécie, da coruja do mato. Portanto, é um trabalho que tem que ser feito porque os animais chegam-nos às nossas mãos e funciona. E há evidências científicas de que os animais, se forem bem preparados em centros de recuperação, com o mínimo possível de contacto com pessoas, com treino de caça, com um bom treino a nível físico, sobrevivem e podem ter realmente utilidade para as populações a que pertencem. E já agora, este artigo até tenta estudar a diferença entre uma
libertação dura, uma hard release, que é aquilo que nós fazemos quase sempre, que é o animal é libertado no meio natural. Nós, ainda por cima, tentamos que isto seja quase sempre em ambiente pedagógico, com público. Isto é uma vertente que eu falarei no final da palestra, mas para nós isso é decisivo, é o mais importante, é conseguirmos sensibilizar a partir destes momentos de devolução à natureza, e são libertações diretas, não há qualquer tipo de aclimatação. Isso seria uma soft release, ou seja, um hacking. É uma técnica que, para algumas espécies, é indicada, mas no caso da coruja do mato, por exemplo, e na generalidade das rapinas noturnas, não é garantidamente necessária. E este artigo estuda um bocadinho a diferença entre animais que foram libertados por libertação lenta ou libertação dura. E a taxa de sobrevivência é bastante semelhante. Pois, isto vai sendo variável de espécie para espécie. A nossa experiência é maior em animais que vamos recebendo em maior quantidade. Por exemplo, essa eficácia da utilização de adultos irrecuperáveis parece-nos ser muito maior na coruja do mato do que é, por exemplo, na coruja das torres ou no mocho galego. Ainda que nos pareça importante ter adultos para contactar com eles, não nos parece tão evidente aquela aceitação por parte dos adultos de crias, ao ponto de caçarem de imediato para alimentá-las, mal estão perante essas aves numa instalação de treino de voo. Nestas espécies que aqui ponho, coruja das torres e mocho galego, pela nossa experiência, isto é um processo mais lento um bocadinho, mas ainda assim acreditamos que é útil haver este contacto entre animais de diferentes idades. À medida que falamos depois de espécies que recebemos em menor número, como é o caso aqui dos mochos de orelhas ou dos bufos pequenos, que são espécies menos comuns e que ingressam menos nos centros de recuperação, temos obviamente menos experiência e, em alguns casos, até nem sequer temos animais adultos e recuperáveis para funcionar como pais e mães adotivos. Em alguns casos, até temos dúvidas de qual seria o sucesso, por exemplo, no bufo real, sendo uma espécie mais agressiva dentro da sua espécie, por vezes não aceitam de forma muito óbvia os indivíduos mais jovens. Pode haver até alguma agressividade. Portanto, pode haver aqui algumas variações. E depois há espécies como, por exemplo, a coruja do mato, a coruja do Naval, neste caso, em que nunca tivemos sequer a experiência de receber nenhuma cria. Temos alguma experiência de colocação de indivíduos em contacto uns com os outros, isso sim, mas sempre indivíduos já fora da idade de impregnação, da idade de imprinting, como é o caso das crias, portanto não há aqui tanto essa experiência de relação com a atuação dos pais e mães adotivos. O que é importante nestas fases é trabalhar o treino de obtenção de alimento. Há alguns artigos que enaltecem muito essa etapa, e este artigo, que é bastante importante no mundo da recuperação de fauna selvagem, feito pelo Inigo Fajardo e colaboradores já no ano 2000, foi um artigo até bastante crítico aos centros de recuperação, neste caso espanhóis, mas que levantou bastantes questões que os centros de recuperação depois tiveram que começar a trabalhar melhor. E a questão da disponibilização de alimento, a forma como ele é feito, se devemos usar presa viva ou não, isto pode ser decisivo na eficácia da reintegração destes animais na natureza. E a conclusão é de que a taxa de sobrevivência dos animais libertados tende a ser maior quando passaram por etapas de treino de caça em centros de recuperação. E, se possível, em contacto com indivíduos adultos que os ensinam a caçar. Por isso, esta etapa parece ser realmente importante para que seja eficaz todo o processo de recuperação. Se conseguirmos ir acompanhando todo este processo por videovigilância, sem intervenção, melhor ainda, e também conseguimos ter mais margem para ir aprendendo também com o comportamento que os animais nos vão demonstrando. Nós, há alguns anos atrás, tivemos um trabalho de estudantes de Biologia da Universidade de Aveiro, a Helena Raposeira e o Pedro Horta, orientados pelo professor António Luís, do Departamento de Ornitologia, que foi realmente decisivo nas nossas metodologias e aprendemos muito com este trabalho, e grande parte até do mobiliário de recuperação que usamos, o tipo de caixas, o tipo de enriquecimento das instalações, tem sido muito baseado no que o Pedro e a Helena acabaram por nos proporcionar e ensinar. Algumas técnicas que eles foram até experimentando foram bastante inovadoras, creio eu, até para a época, e colaborando com outros investigadores que eu depois falarei também na parte final. Por exemplo, há aqui uma imagem à direita, onde esta luz que está na instalação foi utilizada para atrair
traças, borboletas noturnas, com as metodologias que se fazem habitualmente para estudar esse grupo de insetos, mas neste caso era para atraí-los para uma instalação onde tínhamos mocho de orelhas. E aqui o estudo era com o objetivo de perceber se os animais caçavam essas traças ou se preferiam caçar, por exemplo, presa viva, ratos que lhes estávamos a ceder. Isto foi importante para nós percebermos também qual é que era o nível de esforço que tínhamos que fazer para fazer as coisas bem. E depois tendo aqui várias apresentações de metodologias, vários resultados, tentar depois perceber o que era viável fazermos no dia a dia. Porque às vezes há resultados que se obtêm deste tipo de estudos que nos vão dar uma determinada indicação, mas que depois pode não ser viável no nosso dia a dia, seja por carga de trabalho que isso implica para os técnicos, seja por horários que isso implicaria em termos de refeições, de animais, e portanto temos que gerir depois toda essa ciência que se pode gerar a partir dos centros, com aquilo que é a rotina diária dos centros e os recursos que temos. Portanto, esta é uma imagem que tenho para apresentar de uma instalação atual dos nossos animais, por exemplo, na espécie que está aqui, que é a coruja do mato. Pode parecer que é uma instalação muito despida, isto foi um conceito que nós fomos aperfeiçoando ao longo do tempo, muito com base nos resultados daquele trabalho que eu mostrei antes, em que praticamente abdicamos de ter árvores, arbustos, que era aquilo que inicialmente parecia o mais lógico. Só que a verdade é que nós temos que treinar estes animais. Nós não podemos dar-lhes demasiado conforto, não podemos dar-lhes demasiado refúgio, porque eles têm é que treinar, caçar e ir embora. E, portanto, ter aqui uma área de repouso alta, geralmente aproveitando os cantos, abrigada, onde pode haver aqui interação entre indivíduos e depois, basicamente, uma área onde colocamos presa viva, como é o caso desta banheira. Algumas estruturas muito rudimentares de aproximação para os indivíduos mais jovens que podem não ir em voo direto para a presa, vão se aproximando por etapas, tudo isto de uma forma muito aberta para conseguirmos também criar espaço que seja útil realmente para todo o treino de voo e toda a musculação. Portanto, isto foram pequenos aperfeiçoamentos que fomos tentando fazer e quase sempre foram na direção da simplificação, não da complexificação da estrutura, porque quase sempre isso obrigava a menos treino e a menos estímulos. Depois também fomos tentando aprender, ao nível do desenho das estruturas, que podem ser usadas de forma diferente pelas diferentes espécies. Por exemplo, os mochos galegos gostam particularmente deste tipo de caixa, que serve de abrigo, mas que por cima, com um poleirozinho, serve também para eles apanharem algum sol, que eles também gostam de fazer. É uma rapina noturna bastante diurna e que aproveita bastante esta iluminação natural e usa isso também é importante para cuidar da plumagem, para manter cargas de ectoparasitas em níveis adequados. Portanto, toda esta utilização do espaço onde eles estão é algo que nós também temos que ir aprendendo, observando o comportamento dos animais. Pois há aqui algumas coisas que sabemos que têm que ser feitas, mas ainda não conseguimos fazer. Por exemplo, há aqui um artigo interessante dos nossos colegas de Espanha, do Brenzal, que é um centro de recuperação especializado em aves de rapina noturnas e que tem apontado muitas direções, tem uma investigação bastante interessante ao nível do enriquecimento ambiental para estas espécies. E, por exemplo, um fator que parece ser crítico na sobrevivência do mocho galego é a questão da predação. Mais do que os animais saírem treinados ou não para caçar, importa perceber se eles conseguem depois na natureza perceber o risco de predação que possam ter num determinado local. Isto é algo difícil de ensinar num centro de recuperação. Os nossos colegas conseguiram propor algumas técnicas que passam por colocar predadores empalhados, predadores em gaiolas, na instalação onde estão estes animais e depois tentar que os jovens aprendam em função das reações que os adultos têm perante aquele predador que lhes é apresentado. Eles têm várias propostas e este artigo fala bastante dessas experiências e, de facto, há vários trabalhos de campo, alguns até feitos em Portugal, como alguns dos que eu ponho aqui neste slide, que demonstram como é importante a questão da predação na sobrevivência do mocho galego no campo. Portanto, sabendo tudo isso, teríamos que nos centros de recuperação também trabalhar melhor essa parte. E pelo menos no nosso ainda não estamos totalmente preparados para o conseguir fazer. Não conseguimos ainda ensinar a um mocho galego o que é uma foinha ou um gato doméstico, que serão talvez os seus principais perigos quando vão para a natureza, mesmo sabendo caçar, mesmo estando bem fisicamente, podem não perceber que realmente aquele tipo de perigo existe, porque não foram introduzidos a ele nas suas etapas de recuperação. Portanto, há aqui vários desafios que temos para o futuro.
Em relação às quedas do ninho, aos animais jovens, haveria obviamente ainda alguns detalhes mais para falar, mas também não quero tornar isto demasiado técnico. Vou falar um bocadinho de outras causas de ingresso que às vezes até podem estar associadas. Por exemplo, alguém que encontra uma cria de um destes animais e que não entrega esse animal num centro de recuperação, pode ficar com ela em casa e aí já estamos perante outra situação que também afeta estas espécies, que é a do cativeiro ilegal. Aqui temos um exemplo disso, uma coruja do mato que foi resgatada pelas autoridades, há alguém que, em vez de a entregar, não só a manteve em casa, em cativeiro, como lhe cortou todas as penas de voo para que o animal não pudesse fugir. Isto já denota alguma maldade, alguma intencionalidade. Nem sempre é assim, muitas vezes é por desconhecimento. Esta miúda pôs nas redes sociais que o pai lhe tinha oferecido estes mochos de orelhas que tinham entrado pela chaminé da casa. Isto também é cativeiro ilegal, mas obviamente que com contornos bastante diferentes. Mas é frequente isto acontecer. Estes animais entram muitas vezes por dentro de chaminés, por dentro das casas, e há quem fique com eles em casa e o cativeiro ilegal, ainda que não seja, aparentemente pelos números que temos naquela tabela que eu mostrei inicialmente, uma das causas mais importantes, ainda é algo que ocorre. Aqui podemos ver mesmo a sujidade associada à cinza destes animais terem entrado pela chaminé. Coisa que também podemos ver neste animal aqui, e isto já é outra causa de ingresso diferente, porque este animal ficou mesmo queimado. Este animal ficou dentro de uma lareira ainda com as brasas. E, portanto, este animal, com um aspecto de penas que até podia ter algumas semelhanças com a desta coruja a quem tinham sido cortadas as penas, no caso desta foi mesmo queimadura de penas devido à entrada pela chaminé. Portanto, problemas de penas também acontecem. Este mocho galego teve uma situação mais ou menos parecida também. Entrou pela chaminé, ficou preso dentro da lareira. Não uma lareira que estava ainda quente, mas sim uma lareira fechada. Uma lareira com porta, e o animal ficou lá, em princípio, vários dias. Portanto, além de sujo, chegou até nós debilitado. Portanto, às vezes há aqui várias causas de ingresso que se acumulam. Quando temos um animal debilitado e sujo, a prioridade será sempre recuperar a condição física. Portanto, depois temos aqui que categorizar as causas e as razões da entrada e ver o que é mais prioritário resolver. A questão das penas pode ou não ser relevante. Por exemplo, animais sujos, como estes aqui, que foram animais recolhidos dentro de hectares, isto também acontece por vezes, esta coruja do mato, ou este mocho galego que estavam dentro das águas residuais de hectares e estavam bastante sujos. Mas mesmo aqui, a questão das penas não é o mais importante de tratar primeiro, mas sim a hipotermia. Ou seja, estes animais geralmente estão frios, porque as penas não estão em condições para manter a temperatura corporal e, portanto, os animais entram num processo de hipotermia. Portanto, será essa a situação a reverter primeiro. Depois podem estar magros, podem necessitar de alguma hidratação, e é isso também tem que ser feito antes de pensar na fase de lavagem, que depois tem que ser feita e depende também do tipo de sujidade, a escolha das técnicas para a lavagem terá que ser ponderada em função disso. Por vezes, as penas estão também partidas, dobradas, partidas, arrancadas, depende da causa, e aí existem também algumas técnicas de recuperação. Uma que mostro aqui é a técnica do enxerto de penas. É preciso ter penas guardadas para poder enxertar em animais vivos, ou seja, bancos de penas congelados que nós guardamos e que depois podemos até partilhar entre centros de recuperação. Quando um centro de recuperação não tem para uma determinada espécie, pode pedir a outros centros de recuperação que, caso tenham, podem enviar e é feita depois a utilização dessas penas. Por exemplo, aqui temos as imagens de animais com penas partidas, depois o resultado final da intervenção e o processo chamado imping, é o nome em inglês desta técnica, já usada pelos falcoeiros há centenas de anos, passa por simplesmente colar a pena nova na pena que está partida e usar um eixo que pode ser madeira, pode ser um raquis de menor diâmetro da própria outra pena, podem ser cordas de guitarra, podem ser vários materiais que se adaptam ao peso da pena e à forma também do interior do raquis. Este animal também sofreu aqui um problema de penas, está já na fase de treino, depois de ter sido tratado, vai ainda necessitar de algum tempo para recuperar aqui a plumagem mais superficial desta zona anterior da asa, que é o peropatágio, mas já está a voar. Ou seja, isto muitas vezes é o que vai ser decisivo, que é acelerarmos os processos de recuperação. E todo o processo de encher de penas ou de trabalhar esta questão tem como objetivo é acelerar
os processos de recuperação e começar já, por exemplo, esta fase de musculação com um animal ainda em recuperação de plumagem. Já agora, este bufo real que está aqui a ser treinado no túnel de voo sofreu de uma causa de ingresso que também é comum em aves de rapina noturnas, concretamente no bufo real, que é ficarem presos em vedações de arame farpado. Muitos morrem, porque não são encontrados a tempo. Depois, a forma como são removidos do arame farpado por quem os encontra também pode ser decisivo. Mais vale, se possível, ser rápido e cortar até o próprio arame e levar o animal e o arame logo para o centro de recuperação, do que tentar desenvencilhar no campo. Porque o peso do animal, todo o stress associado, pode fazer com que se agravem lesões, lesões nos tendões, do plexo braquial, do ombro, podem agravar-se lesões dos rasgamentos do propatágio ou das inserções das penas ou da zona do pulso, pode haver fraturas, torções, portanto, melhor é tentar cortar rapidamente o ponto de preensão e resolver esta questão depois já no centro de recuperação. Não é só o bufo real que sofre com estas armadilhas que estão no campo, de forma involuntária, é certo, mas são armadilhas letais que deveriam ser mais monitorizadas. Um, Afetam outras espécies também, estou aqui por algumas imagens e até alguma bibliografia já sobre esta problemática, não tanto na Europa, nos Estados Unidos há bastante mais, mas é um problema que afeta e que altera até o uso dos territórios por parte de alguns animais. Um, É algo que temos de ter em conta depois também em termos de libertação. Por exemplo, este bufo real que está aqui teve uma recuperação relativamente rápida e nós optamos por libertá-lo no mesmo local onde ele tinha ficado preso na vedação. Isto é uma decisão difícil de ter, mas sabíamos que havia ali um território, sabíamos que este era um dos adultos do território e não esteve muito tempo no centro de recuperação. E nesses casos, temos que ponderar se é lógico libertar no mesmo local, sabendo que ainda está lá a ameaça, e é o caso, mas sabendo que o animal ainda pode recuperar o seu papel naquela pequena população a que pertence. E, portanto, este tipo de decisões é importante. Agora, claro que o ideal também será sempre depois que as próprias autoridades façam o seu trabalho e que verifiquem se este tipo de vedações, por exemplo, ou outras estruturas que possam causar idêntico impacto estão devidamente licenciadas, se de facto pode ser feita ali alguma melhoria da estrutura, e portanto isto é importante, e mais ainda se for dentro de uma área protegida, como era o caso, que é dentro do Parque Natural da Serra da Estrela, na zona da Guarda. Portanto, tentar ligar o nosso trabalho e as nossas decisões àquilo que são também as tarefas e as missões das entidades gestoras do território, é algo que também é um momento importante do trabalho dos centros de recuperação. E avançando já para o final da palestra, referi só aqui uma causa de ingresso que muitas vezes até se pode confundir numa fase inicial com a anterior, que é a eletrocução. Porquê? Porque a eletrocução vai causar lesões também aqui nas pontas das asas. Isto é um bufo real também. Por ser um animal de grande porte, é dos que mais sofre com a eletrocução. Nem sempre o padrão é de lesão nas asas. Este bufo real que está aqui teve a lesão de eletrocução na cabeça. Portanto, há aqui um padrão, que é lesões nas asas e na pata contralateral, ou seja, ao membro superior do outro lado do corpo, e isso traduz mais ou menos a passagem da corrente elétrica pelo corpo, mas há aqui depois variação na apresentação destas lesões. É muito difícil recuperar animais eletrocutados. O desfecho quase sempre é o que estão a ver aqui nesta transição de imagens: apodrecimento, necrose, dos tecidos e eutanásia do animal no final. Muitas vezes os animais chegam já com larvas de mosca a digerir os tecidos, portanto, o tempo de demora na recolha e no encaminhamento de um animal eletrocutado pode ser decisivo. Ainda assim, há uma percentagem de animais que se conseguem recuperar, geralmente, pelo menos no nosso centro, anda ali à volta dos 20% dos animais no que toca à eletrocução, muito abaixo da taxa geral que temos no centro, que é de 50% a 60%, dependendo dos anos, e que em algumas espécies, que pode chegar até 80%, portanto, a eletrocução é das causas mais difíceis de recuperar. E na natureza, é daquelas que está comprovada também como tendo maior impacto nas populações, por exemplo, de rapinas noturnas, de grande dimensão, como é o caso do bufo real, porque pode alterar completamente o uso de um determinado território. E não afeta só aves grandes, por exemplo, aqui uma coruja do mato, aqui uma coruja das torres, até mocho galego, já vimos casos de eletrocução, portanto, pode acontecer em qualquer rapina noturna. E depois, uma causa também importante, que eu até tinha colocado como a número 2 em termos de números, que é o atropelamento.
afeta muito esta espécie, coruja das torres, que usa muitas estradas para caçar e as partes agrícolas perto das estradas. Um, É também frequente noutras, e não só o atropelamento com, com carros, não é? Por exemplo, este bufo real que está aqui foi atropelado por um caminhão na autoestrada, este bufo pequeno por um comboio, uma linha de comboio. Portanto, o atropelamento não é só com viaturas ligeiras, e é uma estrutura que está muito presente no território destes animais e, portanto, será sempre uma causa de ingresso e provavelmente será até uma causa de morte que nós nem temos a noção da sua dimensão, porque muitos animais não são encontrados. Este é um tipo de apresentação típica, que é parésia posterior, neste mocho de orelhas ou nesta coruja do mato que foram atropeladas. Esta é a principal situação que temos que tentar resolver. Mesmo sem fraturas, o animal pode estar muito mal por causa desta apresentação neurológica e podem não sair deste estado, se não apresentam melhorias nos primeiros 2, 3 dias. Muitas vezes o prognóstico é reservado, claro que por vezes há surpresas e nós tentamos prolongar o máximo possível uma decisão de desistir do animal, porque às vezes é lento este processo, mas muitas vezes as pessoas telefonam e perguntam como é que está o animal e tentamos sempre dar essa informação de que não apresentando melhorias de situações neurológicas nos primeiros dias, após um atropelamento, o prognóstico é sempre muito difícil. E depois também associada a esta situação de traumas violentos, a questão das lesões oculares, que eu também referi no início. Não é impeditivo, muitas vezes, da libertação. Uma lesão pode não ficar totalmente resolvida e um animal ser na mesma libertado. Isso é algo que pode acontecer. Muitas vezes as libertações são feitas com essa noção de que o animal não está perfeito, por exemplo, ao nível da recuperação de uma lesão ocular, mas todo o comportamento que manifestou dentro do centro de recuperação demonstrou que consegue identificar estruturas, consegue se desviar das estruturas, consegue caçar presa viva e, portanto, merece uma oportunidade e pode ser libertado. E há suficiente informação de bibliografia, e casos, reportes de casos na natureza, de que estes animais podem viver com limitações de visão num dos olhos. Ou até, muitas vezes, afetando os dois olhos, mas obviamente que quanto maior for essa limitação, menor probabilidade de sucesso o animal vai ter. E também, depois, a questão das fraturas que os animais apresentam associados a traumas como o do atropelamento, e não só. Muitas vezes temos que distinguir entre causa de ingresso, mesmo que por vezes a suspeita até seja muito forte. Aqui temos um caso de atropelamento também, que é de uma coruja do Naval, foi recolhida na zona da Morraceira, na Figueira da Foz, há uns anos atrás, e até houve aqui algum debate nas redes sociais por causa deste caso, porque a suspeita era de tiro. E muitas vezes acontece, não é? Nós temos aqui, infelizmente, outros casos, e também com coruja de naval, em que foi garantidamente tiro. Estão aqui as evidências dos bagos de chumbo, uma coruja de naval recolhida, ferida a tiro, dentro do Parque Natural da Serra da Estrela, na zona de Videmonte, entre Videmonte e Linhares da Beira. Mas é preciso distinguir as duas situações, porque o tipo de intervenção policial que tem que ser feita tem que ser baseada também naquilo que é o relatório dos centros de recuperação. Aqui temos, voltando ao primeiro caso deste slide, as fraturas que não são das mais típicas em termos de tiro e temos uma ausência de bagos de chumbo, o que não quer dizer que o animal não tenha sido abatido a tiro. O facto de não termos bagos de chumbo no raio-x nem sempre é indicativo de que não houve situação de tiro, mas é obviamente mais uma informação que temos que adicionar ao raciocínio e aos relatórios policiais que têm que ser feitos. Portanto, esta parte mais forense, a parte mais criminal, tem que ser feita e muitas vezes até com os animais que chegam mortos. Isto é algo que é o nosso dia a dia também, a parte pós-mortem. É importante também para monitorizar questões sanitárias. Eu, se repararem, não pus quase nenhum caso de doença nas causas de ingresso, porque muitas vezes não é a causa primária do ingresso de animais nos centros, mas os que chegam aos centros podem ter vários tipos de doenças. Por exemplo, há um artigo recente de colegas espanhóis, também do Brinzal e da Universidade de Madrid, que têm relatado um tipo de doença no mocho de orelhas na zona urbana de Madrid, que está muito associada à ingestão de baratas em zonas urbanas por parte desta espécie. É algo que é bastante recente em termos de informação e que aparentemente não está descrito em mais sítios. Por isso, muitas vezes, a parte forense
a necrópsia e a avaliação pós-mortem pode dar aqui pistas de problemas de conservação que estas espécies podem ter na natureza. Depois também, obviamente, doenças emergentes com impacto nas populações, como é o caso do vírus do Nilo Ocidental, uma doença importante e que nos Estados Unidos está cada vez mais comprovado que afeta populações de aves de rapina noturnas. Na Europa há menos evidências, mas também há agora um número crescente de estudos que apontam nesse sentido e, portanto, temos que estar atentos a este tipo de doenças emergentes. E no caso do West Nile virus, ele afeta bastante as aves de rapina e, em concreto, também as noturnas. Depois também a questão toxicológica é importantíssima, a questão dos rodenticidas. Há estudos, como aqui coloco um deles, que demonstram que a prevalência de tóxicos nos indivíduos adultos de algumas espécies chega a ser de 100% em algumas populações estudadas, por isso há muito contacto entre, por exemplo, a coruja das torres e os rodenticidas, como a broma de olono ou o brodifacoum, que são legais, que são vendidos de forma massiva e aplicados com pouco controle, em quantidades pequenas, mas que podem levar a intoxicações crónicas cumulativas, que podem depois despoltar outros problemas nos animais e são praticamente indetetáveis. Nós muito raramente detectamos animais com intoxicações por rodenticidas, muito raramente suspeitamos sequer desse tipo de situações e, portanto, é preciso estudos dirigidos a esta problemática. Em Portugal não há muitos, eu pus aqui um dos que conheço, da Francisca Pereira, e pouco mais, não conheço muito mais estudos de rodenticidas. Se alguém está aqui na audiência a ouvir e é da área da veterinária, da biologia, este é um tema que está por estudar. Portanto, fica aqui esse alerta, como outros, mas este é um daqueles que me parece mais críticos, tendo em conta aquilo que se sabe da bibliografia noutros países. Mas para terminar com alguma mensagem também mais luminosa e mais positiva, queria deixar também um bocadinho aqui o potencial que as rapinas noturnas têm de comunicação. E por serem tão apelativas esteticamente, por serem tão interessantes em termos de comportamento e muitas vezes difíceis de observar, e há uma mística à volta delas e muita, muita cultura popular que de alguma forma as aprecia, mas não os conhece ainda muito bem, é preciso momentos destes. É preciso que aproveitemos, e nós temos esse potencial a partir dos centros de recuperação, nos momentos da devolução à natureza, de envolver as populações. E é sempre muito bem aceito este tipo de momentos, seja em eventos, como é o caso deste evento de natureza, que é o Naturcoa, no Sabugal, em novembro, todos os anos. É um evento que acarinha muito este tipo de momentos, ou qualquer outro evento. Nós geralmente não somos esquisitos. Nós aproveitamos qualquer tipo de evento para fazer divulgação, educação ambiental, um casamento em que haja 500 pessoas ou menos, mas que tenha aqui um momento em que se vai fazer uma devolução à natureza e que permita informar sobre tudo isto que tivemos aqui a falar, de uma forma resumida, obviamente, mesmo naquele contexto, pode ter algum impacto e, portanto, nós não desaproveitamos este tipo de ações. E as pessoas, obviamente, que agradecem e principalmente quem encontra um destes animais ferido, vai ficar extremamente feliz de poder libertá-lo. Isso nota-se também aqui nestas pessoas de Vila Nova de Foscoa que encontraram este bufo real eletrocutado e principalmente depois de eu lhes ter dito que a probabilidade que havia de salvarmos aquele animal era baixíssima, por todas as razões que eu referi nesta palestra, eles ficaram realmente muito contentes quando lhes telefonamos para poderem libertar este bufo real. Ou quando conseguimos envolver muita gente numa determinada aldeia, por exemplo, esta miúda, conseguiu ali envolver, através da família dela, praticamente toda a aldeia de Penalva de Alva, em Oliveira do Hospital, por causa de umas corujas que estavam na igreja a causar algum transtorno às pessoas e depois uma tinha caído ao chão e foi encaminhada a uma situação frequente com o Cruz das Torres e depois libertá-la com a população da aldeia permitiu criar ali um outro tipo de sensibilidade em relação àquele casal e àquela localização que aparentemente era pouco cómoda para o senhor padre e para as senhoras que iam à igreja. Isto acontece muito frequentemente no interior, isto é em Pera do Moço, na Guarda, e também é um conflito semelhante, em que não querem ter a Coruja das Torres a criar no ninho, e infelizmente está a acontecer o tipo de situação em que estão a ser autorizadas intervenções por parte até do próprio ICNF em situações destas, e nós sugerimos que isso não aconteça. Temos que sensibilizar as pessoas para que tenham paciência e que tolerem as cruzes das torres, porque como vimos naquele gráfico inicial da tendência da espécie, ela está a diminuir, e em parte também devido à menor disponibilidade de locais para nidificar. E alguns dos locais que elas preferem são precisamente as torres das igrejas. Porque não manter essa utilização? Porque não sensibilizar e apostar mais neste tipo de práticas? Por exemplo, quando chegamos para libertar
quatro ou cinco crias que tinham vindo para o Servas desta igreja, onde foram removidas porque não queriam tê-las lá. Basicamente, no final da libertação, fomos com as pessoas lá ao local e já lá havia mais ovos. Por isso é uma situação que eles não vão conseguir resolver, por isso há que tentar aqui uma solução que passe por compatibilizar. Uma das soluções que temos é a colocação de caixas de ninho. Temos alguma experiência positiva. Este é um convento em Gouveia, onde já está lá uma caixa de ninho há quase, creio que 14 anos, vai fazer 15 anos este ano. A mesma caixa ninho aguenta bastante, ela está num sítio protegido, foi colocada por estes dois investigadores, que há bocadinho disse que ia referi-los também, que é o André Aguiar e a Lúcia Lopes, da Universidade de Aveiro, e começaram um projeto de colocação de caixas ninho connosco, e realmente é algo que tem eficácia, resolve problemas, quando o local escolhido pelas corujas é aparentemente problemático, pode permitir depois ter acesso crias, ter acesso para a anilhagem, recolha de amostras, tudo isto, obviamente, com as devidas autorizações, mas permite aqui também algum trabalho científico associado e, mais importante ainda, na nossa ótica, e para terminar, permite sensibilizar as pessoas. Portanto, além da parte das libertações, temos esta parte da colocação das caixas de ninho, nomeadamente em zonas agrícolas. Cada vez é mais frequente termos quintas a querer este tipo de intervenção, até para promover a permanência e o aumento das densidades de rapinas noturnas como controle biológico de pragas agrícolas. Portanto, ter este tipo de parceria com as quintas é algo interessante. Há alguns anos que temos algumas, e, por exemplo, isto é o resultado de uma dessas parcerias com a Quinta da Espinhosa, que tem vários rótulos no vinho associados às espécies que tenta divulgar também em termos de parceria connosco. Portanto, há aqui várias vertentes do trabalho de recuperação e tentei focá-las de forma rápida, de uma forma sequencial e tentando integrá-las, mas muitas outras haveria para falar e, obviamente, que outros centros de recuperação fazem outras coisas diferentes. Esta foi a experiência do Servas. Se quiserem conhecer melhor o nosso trabalho, como digo, visitem o nosso site, visitem-nos, também recebemos visitas aqui no centro, participem nas nossas atividades, insisto nesta parte, usem os recursos da Associação Aldeia, leiam também, por exemplo, notícias recentes que saíram sobre o trabalho do Servas e do Rias a partir da aldeia, é algo que estamos a tentar também comunicar melhor nos últimos tempos, que é aquilo que é feito e que muitas vezes as pessoas não conhecem, e portanto associem-se também ao nosso trabalho. A associação tem sede em Vimioso, em Trás-os-Montes, no Nordeste Transmontano, mas trabalha um bocadinho por todo o lado e tentamos ter o máximo possível de parcerias, por isso também se houver aqui pessoas ou organizações que queiram fazer atividades em parceria com a Associação Aldeia, seja através do Servas, seja através do Rias, contactem-nos e tentem realmente envolver-nos em atividades em que achem que podemos ser úteis também. Portanto, espero que tenha sido útil esta comunicação. Eu vou deixar também que haja aqui algum tempo para perguntas. O Gonçalo e o José irão ajudar-me aqui nesse processo e vou só parar aqui o partilhamento e agradecer novamente pelo convite.